Pois é, meu amigo, zona de guerra hoje foi o bicho pegando. O governador Cláudio Castro, lá do Rio de Janeiro, começou uma mega operação de guerra, literalmente guerra, um monte de CPF cancelado, bandido morto, gente presa. Rapaz, o jogo hoje foi tensão total. E adivinha? Você deve estar pensando, uau, o Lula fez isso? Não. O Lula ignorou e abandonou o Rio de Janeiro. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Então sejam muito bem-vindos. É sempre uma honra e um prazer estar aqui com vocês em mais um editorial do nosso canal. Operação de guerra, literalmente, foi o que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Olha só, Bruno Zambelli fez a publicação aqui. Grande dia. 18 traficantes são mortos e 53 presos em mega operação lá no Rio de Janeiro. Acompanhe esse trecho. O Rio de Janeiro acordou hoje com uma mega operação das Forças de Segurança Pública que mobiliza 2.500 agentes nos complexos do Alemão e da Penha. O Kleber Rodrigues traz todos os detalhes para a gente. Kleber, é tolerância zero com o Comando Vermelho, que tem cada vez mais colocado suas raízes no Rio de Janeiro, as milícias também em um enfrentamento com essa facção criminosa, e é um momento de colocar um basta, e é isso que está tentando as forças de segurança do Rio de Janeiro. É o suficiente? Provavelmente não, mas é o primeiro passo, Kleber. Exato, Uribe. Segundo o governador Cláudio Castro, é uma ação permanente, né? Boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Agora há pouco a gente saiu de uma coletiva de imprensa aqui, Uribe, com a participação do governador Cláudio Castro do PL e também de toda a cúpula da segurança, secretário de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia Civil, e eles deram alguns dados parciais, porque essa mega operação continua no complexo da Penha e também no complexo do Alemão, como você muito bem destacou agora, envolve a participação de mais de 2.500 agentes, segundo o Castro, é a maior operação já realizada aqui no estado do Rio de Janeiro. Por enquanto, nós temos dados que são preliminares, parciais, portanto, são pelo menos 56 criminosos presos e 18 neutralizados, né? A polícia usa essa expressão quando esses bandidos atacam as forças policiais e são ali depois mortos em confronto com a polícia. Daqui a pouquinho vai estar cheio de esquerdista, militante dos direitos humanos, falando que é uma chacina, que é um assassinato de bons jovens moços, né? O negócio, né, literalmente é o bicho pegando, né? Agora, a gente precisa entender alguns pontos. A gente precisa entender algumas situações que a gente, sabe, fica assustado do que acontece aqui no Brasil. Lembra quando o Nayib Bukele disse que resolveu o problema no Brasil da criminalidade? Não era difícil? O Estado é sempre maior do que o crime organizado, ainda mais um Estado do tamanho do Brasil? Pois é, ele estava certo. Quando quer, faz. Complexo da Penha e do Alemão. Operação Contenção no Rio deixa 52 mortos e se torna mais letal da história. A Operação Contenção, deflagrada nesta terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, é a mais letal já registrada na história da polícia do Estado. Né? E já estão falando, letal. Segundo o balanço atualizado, 52 pessoas morreram. Tá? É a última informação. 52 pessoas morreram. 86 foram presas e 72 fuzis foram apreendidos durante a ação que envolveu cerca de 2.500 agentes, né? Ou seja, foi uma mega operação de guerra, né? E aí, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, caramba, isso aqui é medo do Lula por causa do Trump. Eu acho que tem jogo pesado por causa do Trump, né? E não é uma operação do governo federal. É uma operação estadual. O Estado fez sem que, né, o Ministério da Justiça tivesse conhecimento. Pelo menos é o que dizem os jornais. O principal objetivo da operação é conter o avanço do Comando Vermelho e cumprir 160 mandatos de prisão. Desde as primeiras horas da manhã, moradores relataram intensos tiroteios e confrontos nas comunidades. Criminosos incendiaram barricadas em diversos acessos, dificultando a entrada das forças de segurança
e socorro às vítimas. Equipes do BOP, do Batalhão de Choque e da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, foram mobilizadas para reforçar o cerco nas áreas dominadas por facções. Helicópteros blindados e veículos blindados foram usados para apoiar o deslocamento das equipes e retirar os feridos. E aí a gente tem algumas cenas aqui, né, dessa mega operação que aconteceu na Penha, né? Então, atualizado foi mais de 50 mortos, né? Tá bem mais aqui o número, né, com as atualizações. Alguém tem número de direitos humanos? Olha aí, ó. Cidade da polícia, o bonde Olha só a situação. chegou, hein? O bonde chegou. Meio-dia, 54. Pois é, que maravilha, né? Dá a impressão de estar assistindo, né, cenas de El Salvador acontecendo, né? E aí o Cláudio Castro, ele soltou uma bomba no colo do Lula que está repercutindo em toda a internet, em todos os jornais. Cláudio Castro, ele foi fazer a coletiva e falou na cara, sabe, limpa, assim, que o Lula negou o apoio, rechaçou o apoio a combater o crime organizado. Olha só. Cláudio Castro diz que Lula negou 3 pedidos de apoio e afirma que o Rio está sozinho nessa guerra contra o tráfico, ou seja, o governo federal simplesmente abandonou. Ó, a Gazeta do Povo. O governo Lula negou a ajuda das Forças Armadas para a ação contra o tráfico, diz o governador do Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, afirmou que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou 3 pedidos feitos às Forças Armadas para ajudar nas ações contra o tráfico de drogas no estado, o que levou a autorizar a mega operação, realizada nesta terça-feira, apenas com as próprias forças de segurança. Ou seja, foi só a Força de Segurança do Estado. Imagina uma mega operação conjunta onde os estados se juntam. Imagina as 27 entidades da federação falando, não, nós vamos primeiro fazer o limpa um de cada vez. Vamos fazer o limpa no Rio de Janeiro. Aí vai todo o contingente para lá para resolver o problema. Agora, nós vamos resolver o problema de São Paulo. E aí vai pegando um por um, né? Ou seja, é o que se imaginava que o governo faria, com a coordenação do governo federal. Não foi. A ação mira cerca de 100 lideranças do Comando Vermelho, nos complexos da PEN e do Alemão, na zona norte da capital fluminense, e já teve 55 pessoas presas, né? E os números estão sendo cada vez mais atualizados, né? Cada vez eles vêm atualizando esses números. O Cláudio Castro disse que fez sucessivos pedidos para as Forças Armadas cederem equipamentos para realizar as operações nas comunidades, mas que todos eles foram negados. Para ele, o Rio de Janeiro está sozinho nessa guerra. O governo federal não quer uma guerra para combater o crime organizado, segundo o governador do Rio, né? E aí, veja a matéria da Gazeta do Brasil aqui, né? O trecho em que ele fala sobre isso. Essa é uma guerra que está passando os limites de onde o Estado deveria estar sozinho defendendo. Para uma guerra dessa, que nada tem a ver com a segurança urbana, realmente nós deveríamos ter um apoio muito maior, talvez até nesse momento até de forças armadas, porque essa é uma luta que já extrapolou toda a ideia de segurança pública. Tudo aquilo que está lá na Constituição Federal extrapola completamente quando você tem essa quantidade de armas que vem através de tráfico internacional de armas, essa quantidade de poder bélico que vem de um financiamento feito por lavagem de dinheiro, ou seja, não é mais só a responsabilidade do Estado. O Estado está fazendo a sua parte, sim, mas quando ela fala em exceder inclusive as nossas competências. Já era para estar tendo um trabalho de integração muito maior com as forças federais, o que nesse momento não está acontecendo. O Rio de Janeiro viu em 2010, o Brasil inteiro viu um trabalho de integração, e hoje o Rio está sozinho. Acho que foi nesse contexto que a Cláudia falou, e eu concordo com a fala dela. Tomo para mim a fala da nossa coronel Cláudia, porque é exatamente isso. O Rio está sozinho nessa guerra, e aí é muito fácil criticar as forças estaduais, criticar o governador, quando o Estado está, talvez sim, excedendo as suas competências. Como nós jamais abandonaremos a população, se tiver que exceder, nós excederemos mais ainda para proteger a nossa população.
bom demais isso aí, você ouviu? Ele falou, olha, o governo federal veio reclamar que a gente excedeu, né, extrapolou as nossas obrigações, as nossas limitações aqui, e se for preciso a gente vai exceder mais, e cada vez mais. Agora, é simples, tá? É simples entender isso aqui. Se o Estado se organizar, o crime acaba. Se o Estado quer, né? O Comando Vermelho estava utilizando, pasmem, até drones para arremessar bombas, né, contra o Estado que estava lá agindo. Está aí uma imagem que eu jamais imaginaria acompanhar e ver aqui no Brasil. Esse é um drone, confirmação da Rafa Cascardo, apuração dela, trazendo para a gente, então, portanto, drones arremessando granadas contra, possivelmente, policiais que lá estavam, que está existindo, né, uma incursão dentro dessas comunidades, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, e aí a imagem impressionante que a gente traz para vocês aqui no Novo Dia. Esse é um drone arremessando uma granada em direção às forças policiais. Eu já disse muitas vezes, eles têm um verdadeiro arsenal de guerra. Os caras têm uma estrutura de guerra gigantesca, tá? Gigantesca. Dá uma olhada aqui o que esse jornalista falou, né, sobre a falta de ajuda do governo federal. Escuta só. O Estado do Rio de Janeiro pediu ajuda federal, pediu tanques da Marinha, pediu apoio logístico do governo federal, da União, pediu inclusive armamento. Tem um armamento, eu não vou entrar em detalhes porque eu não quero dar pista para bandido. Né, e por uma questão de ética eu não vou entrar em detalhes, mas tem inclusive um armamento específico que o Estado quer usar. É mais cirúrgico, é mais preciso e as nossas forças militares têm. A União negou, tá? Importante dizer, o governo federal está de costas para a segurança pública. O Estado está sozinho aqui, cara. Boa, né? Tem que desenhar para o pessoal entender o que realmente está acontecendo em relação à segurança pública. Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar um pouquinho de questões internacionais. Trump sela acordo histórico no Japão e investirá 550 bilhões nos Estados Unidos em parceria estratégica. Pois é, enquanto nós estamos aqui caçando briga com os Estados Unidos, o Japão, né, está fazendo ali seu dever de casa. Foi celebrado em Tóquio, ao lado da primeira-ministra Sanai Takaichi, o acordo que reforça a liderança dos Estados Unidos na atração de capitais globais, direcionando recursos para setores estratégicos, como, por exemplo, semicondutores, inteligência artificial, energia e defesa, com compras imediatas, como as 100 aeronaves Boeing pela Japan Airlines, e aportes bilionários da Toyota em fábrica nos Estados Unidos, o pacto já começa a gerar empregos, inovação e crescimento sustentável em solo americano. Esse compromisso não apenas equilibra a balança comercial, mas fortalece a aliança geopolítica entre as duas maiores economias do mundo, promovendo segurança energética e tecnologia em um cenário global desafiador. Empresas como a Mitsubishi, a SoftBank, Hitachi, e somam no esforço, sinalizando uma confiança no futuro dos Estados Unidos. Por que isso aqui é preocupante? Para a turma lá da China, né, para a turma da esquerda que é chegadinha aí na China. O Japão, ele quer estabelecer laços, né, relações com os Estados Unidos. É claro, onde na Ásia ali o intuito e o interesse deles é crescer, com toda certeza é crescer. E aí, por que desespera um pouco? Porque o Japão também, né, é um grande polo da tecnologia e aí faz essa troca de acordos aí com o governo americano. Vamos lá, falando ainda da treta que está rolando, né, o presidente Donald Trump chegou em grande estilo ao porta-aviões nuclear USS George Washington, ancorado em Yokosuka, no Japão, nessa terça-feira, 28 de outubro, reforçando a aliança estratégica entre Estados Unidos e o Japão. E aqui o momento, né, em que aquele acordo foi firmado e que o Donald Trump chegou. The President of the United States, Donald J. Trump.
Olha só, você viu? Chegou chegando, né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Venezuela. Venezuela avalia romper acordo com Trinidad e Tobago por aliança com os Estados Unidos. O que aconteceu em Trinidad e Tobago? Vocês devem estar sabendo. Trinidad e Tobago é um arquipélago que fica bem de frente à ilha ali bem de frente à Venezuela. É um arquipélago de ilhas, né? Que são estratégicos do ponto de vista militar para os Estados Unidos para atingir a Venezuela. Eles fizeram incursões e operações militares conjuntas ali na região de Trinidad e Tobago. Acontece que os venezuelanos não gostaram nada disso. E eles tinham um acordo de fornecimento energético de gás, onde, né, a Venezuela promete, né, encerrar esse acordo aí, promete encerrar, né, esse fornecimento de gás, o que, óbvio, né, vai impactar a economia de Trinidad e Tobago. Informamos com clareza o governo de Trinidad e Tobago sobre o plano dirigido pela CIA, né, que é a Agência Americana de Inteligência, de atacar um navio militar estadunidense e culpar a Venezuela, declarou Gil em seu canal do Telegram. Em comunicado, o governo Maduro acusou Trinidad e Tobago de renunciar à sua soberania ao permitir operações militares no território. Caracas comparou a situação a episódios históricos utilizados pelos Estados Unidos para justificar guerras, como o afundamento do navio Maine em 1989 e o incidente do Golfo de Tonkin, né, em 1964. E essa aqui é a presidente, tá? A vice-presidente da Venezuela, né? Aliada aí do Maduro. Vamos lá, pessoal. O Paulo Bilinski tá pistola com a galerinha do Movimento Brasil Livre ali, o MBL, né? Porque essa galera é totalmente alinhada aos discursos da esquerda no que tange ao bolsonarismo, né? Kim Kataguiri, Bolsonaro deve cumprir a pena na cadeia e ir ao hospital quando necessário. Esses caras são nojentos também, né? Esses caras são antipáticos. Porque assim, não precisa nem ter muito conhecimento jurídico. E o Kim Kataguiri é formado em Direito para perceber que o processo foi totalmente um show de horrores. É um discurso muito político. Dá uma olhada no que ele falou. E tem tanto medo do Supremo Tribunal Federal que não tem nem coragem de dizer que o que está acontecendo contra o Bolsonaro é uma perseguição. Então, Kim Kataguiri, não se diga de direita. Assume, você é só mais um capacho da ditadura. O movimento Bumbum Livre tem tanto... Movimento Bumbum Livre, né? Falar o quê? Se eles gostam, problema deles. Vamos lá. Seguinte, essa notícia não é boa não, é ruim, tá? Parlamentar de extrema esquerda que chamou Israel de Estado terrorista deve virar a presidente da Irlanda. Que merda, hein? Que porcaria, hein? Deputada independente que chamou Israel de Estado terrorista está próxima de assumir a presidência na Irlanda. Poucas horas após o início da contagem de votos das eleições para a presidência da República na Irlanda, realizadas nesta sexta-feira, a parlamentar de extrema esquerda, Catherine Connolly, declarou estar absolutamente encantada com os resultados iniciais, que apontam para uma vitória sobre a democrata cristã Heather Humphreys, do governista Fine Gael. Pois é, né? Que tiro no pé, né, que a Irlanda está dando, né? Deputada independente de 68 anos, Connolly sucederá o trabalhista Michel de Higgins na presidência, cargo que na Irlanda é essencialmente representativo e quase que simbólico. Estou absolutamente encantada com o resultado, né? Então, né, que a Irlanda consiga se sair bem dessa aí, né? Vamos lá, isso aqui é das boas, ó. Forças americanas atacaram uma embarcação no Pacífico suspeita de transporte de drogas que usava uma rota do narcotráfico conhecida. Vamos olhar aqui essa cena aqui que parece cena de filme de ação. Olha só.
Pois é, na verdade, hoje os Estados Unidos atacou 4, não foi um, não, foi 4, tá? 4 embarcações, resultando ali em vários mortos, mais de 20 mortos também, né? Todos do crime organizado, do tráfico. Vamos lá, matéria do Metrópolis. Tarcísio desembarca em Brasília para reunião com Edson Fachin. O Tarcísio, segundo apurou a coluna do Igor Gadelha, tem uma audiência marcada com o presidente da corte, o Edson Fachin, para tratar da disputa que envolve a sonegação de ICMS no setor de combustíveis, né? Ou seja, tacar mais imposto no povo. Será primeiro o encontro de Tarcísio com Fachin desde a posse do ministro como presidente do Supremo Tribunal Federal. O governador não compareceu ao evento, embora estivesse na capital federal. A ausência levou Tarcísio a ser criticado por ministro do STF, até por outros governadores da direita. Na hora da posse, o governador estava visitando Jair Bolsonaro na prisão domiciliar. Pois é. A agenda de Tarcísio com Fachin ocorrerá um dia após se esgotar o prazo para a defesa de Bolsonaro. Tá lá o Tarcísio de Freitas lá, né? Até que acabou entrando aí num limbo aí, né? Ó, chegando mais matérias agora, do Metrópolis aqui, ora, sobre, né, as ações do Complexo do Alemão. Caramba, olha só, Complexo do Alemão vira campo de guerra, mega operação com 2.500 policiais. Tá doido, tá doido. Aí, ó. Muito tiro que tá dando, gente. Daqui de Del Castilho dá pra gente ouvir. Misericórdia. Com medo até de bala perdida. Sei lá, chegar ali, pegar ônibus no ponto, sei lá. Pessoal, para mim é impressionante, né, como que a população acaba se acostumando com isso, né? Isso é comum de acontecer, mas normal, nem um pouco. Loucura, né? E o pessoal fica, gente, ó, tô indo pro ponto, deu medinho de bala perdida. Cara, se fosse eu tava saindo correndo, pega, corre, corre, corre. O pessoal lá já acostumou. Rapaz, zona de guerra, mas zona de guerra mesmo, né? Coisa tenso. A Band News também trouxe uma matéria, né? Mega operação com 2.500 policiais, mira o Comando Vermelho e o Complexo do Alemão. Olha aí, ó. Amanheceu o Complexo do Alemão, pô, quebrando. Caraca. Maluco. Hoje eu tô off, mano. Hoje eu não saio de casa nem tão cedo. Aí, tá maluco, filho. É coisa de maluco. Quanto tempo? Rapaz, né? É um tanto quanto assustadora essa situação aí, né? Bota assustador nisso. Vamos lá, pessoal. Publicação agora, né? Nosso amigo aí, Rony Gabriel. Olha só, ele falou de um plano que existe na esquerda para, né, de certa forma, fortalecer
né, o projeto do sistema. Dá uma olhada nisso aqui. O Lula preparou todo um golpe, tá colocando em prática e vai trair até mesmo aqueles que tiraram ele da cadeia. Entendeu essa história? Pega pipoca, segue o Rony, que esse vídeo vai responder muitas dúvidas que você tem. Você lembra lá em 2022, quando esse cidadão concorreu à presidência, o pleito foi totalmente desequilibrado, a direita não podia falar nada, o sistema todo se preparou para botar Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. Detalhe é que se você me acompanha aqui e assiste os meus vídeos, eu já expliquei uma coisa muito importante para vocês. Todas as vezes que o Lula se elegeu, ele precisou fazer uma espécie de campanha de coalizão. Isso significa o quê? Trazer o centrão, trazer o sistema pro lado dele, agradar um monte de partido, para daí sim ele ter chances reais de eleição. Muita gente da direita que fica insistindo muito nessa história de urnas eletrônicas. E tem um fato que vocês precisam entender. Se fossem só pelas caixinhas mágicas, o sistema nunca precisaria tirar esse cara da cadeia para derrubar o Bolsonaro. Eles simplesmente botariam qualquer candidato, faria ele vencer as eleições e pimba, resolveu o problema. Mas não. Tirar Lula da cadeia. Tem um detalhe, gente. O Lula, desde que assumiu a presidência, ele aos poucos está abandonando os mesmos caras que botaram ele na presidência. E sabe por quê? O plano do PT e o plano da esquerda de 30, 40, 50 anos atrás sempre foi assumir o poder em definitivo aqui no Brasil. Mas basicamente para isso existiram diversos percalços e lá em 2002, quando Lula se elege num governo de coalizão onde ele traz José de Alencar para vice, começou a botar todo o seu plano esquerdista com um monte de bolsa isso, bolsa aquilo, aquela coisa toda que fez ele se reeleger, eleger a Dilma, quebrar o Brasil, e quando o Brasil não aguentava mais, eles impeachmentaram a Dilma, tentaram botar o Alckmin, não deu, veio o Bolsonaro. Eu já contei isso pra vocês, mas por que isso tudo é importante? Porque agora no governo Lula 3, o Lula simplesmente mudou. Vocês viram quem que o Lula tá levando pro governo agora? Guilherme Boulos. A missão do Guilherme Boulos é trabalhar com frentes sociais, as ONGs, MST, MTST, enfim. Cuidar de todo esse braço de militância do PT e trazer para mais perto do governo Lula. Na Fazenda, cuidando do dinheiro público, o Lula já botou lá no início do governo Fernando Haddad. E talvez vocês não lembrem, mas isso foi um alvo de muita crítica já no início do governo Lula, ele botar um petista na frente da pasta mais importante. Isso porque a própria Faria Lima, que hoje critica o governo Lula, apoiou o governo Lula contra o Bolsonaro lá atrás. Isso é Só tô contextualizando para vocês entenderem o fato aqui. Porque, gente, o Lula é comunista, o Lula é do Foro de São Paulo. E esses caras trabalham há mais de 40 anos, como eu sempre venho dizendo, exatamente para conquistar o poder em definitivo no Brasil. Diferente do Lula 1, do Lula 2, do Dilma 1 e Dilma 2, agora para o Supremo Tribunal Federal, ele nomeou quem? Flávio Dino, não ouvindo a tal da coalizão. Ele nomeou o próprio advogado, que é o Zanin, que também não ouviu a própria coalizão. Agora está indicando Jorge Bessias e também não ouviu a própria coalizão. Todos nomes jovens que vão ficar durante um bom tempo no Supremo Tribunal Federal. Além disso, há notícias de que ele está pressionando a Carmen Lúcia e o próprio Gilmar Mendes de cair fora para ele conseguir indicar mais 2 nomes. No meio de tudo isso, vários partidos que apoiaram ele, como o PP, União Brasil, parte do MDB, PSD, tá todo mundo pulando fora do governo. Por quê? Porque o Lula não tá ouvindo ninguém. Quando tem algum problema no Congresso, ele corre para o Supremo Tribunal Federal, não tá mandando nada para o Congresso, a não ser projetos que colocam os deputados contra a parede. Isso eu tô falando da conta de luz grátis para 60 milhões, o negócio do gás para não sei quantos milhões, agora essa isenção do imposto de renda, mas que ele criou mais um monte de imposto para suprir isso e não corta gastos, e tá levando o Brasil para o buraco. Notícias que nós temos é isso, apagão à vista, o governo não vê espaço para cumprir gastos com saúde e educação em 2027. Quem governar em 2027 precisará cortar despesas obrigatórias. Projeções do governo apontam, vai acabar o dinheiro para serviços básicos em 2027. Pô, aí vocês acham que o Lula tá preocupado com isso? Não. Ele tá sempre indo no caminho contrário de mais gastos e de mais destruição econômica. Por quê? Se é ele que vai se reeleger em 2027, por que ele destruiria o Brasil para ele mesmo ter que consertar? Pois bem, gente, é agora que vocês vão começar a entender a coisa. O plano começa antes mesmo dele assumir, porque ele acabou com o teto de gastos já na Câmara Federal antes mesmo dele assumir.
Ele criou o arcabouço fiscal, que a gente criticou muito, mas ele deu continuidade a isso, só que e a galera do Centrão tá deixando passar, porque ganhou um carguinho aqui, outro carguinho ali, agora estão sendo demitidos, estão sendo substituídos por Guilherme Boulos e essas figuras, e a direita tentando avisar, tentando dizer, tá quebrando o Brasil, vai acabar o dinheiro, não sei o quê. Mas bom, o Lula, populista como sempre, fazendo esses projetos que dão voto para ele sim. Eu volto a frisar, o Lula é comunista. Os embargos do Trump contra o Brasil têm saído como uma coisa maravilhosa para o Lula e por isso que ele tem tanta dificuldade de negociar. Se vocês pegarem a Venezuela, por exemplo, a Venezuela foi embargada também pelos Estados Unidos, mas o governo até hoje não caiu. Cuba já sofreu embargos americanos e o governo até hoje não caiu. Só que o Lula sabe disso. Então o detalhe é que enquanto ele usa o próprio sistema para tirar Bolsonaro e os opositores do caminho, ele também não quer negociar tarifaço porcaria nenhuma, até porque enquanto o tarifaço está comendo e prejudicando o povo brasileiro, ele está aumentando os gastos com benefícios públicos eleitoreiros que dão um voto. E as pessoas passam a agradecer o Lula por isso, além daquela narrativa de soberania nacional. Quer um exemplo? Tarifaço. Estados do Sudeste e do Sul lideram perdas em valores totais exportados para os Estados Unidos. Ou seja, onde menos votam no Lula está sendo mais prejudicado, enquanto a energia gratuita está indo para os lugares que mais votam no Lula e que ele cada vez é mais tratado como herói porque são milhões, milhões e milhões de pessoas. Então basicamente o que esse cara está fazendo é aos poucos ir retirando a galera do Centrão debaixo do seu pé, nomeando aliados de primeira linha para assumir os principais postos do governo e levando o Brasil à miséria de propósito. Porque se você estudar um pouco da ideia comunista, socialista, você vai perceber que todo país comunista e socialista é extremamente miserável. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, enfim, todos. Porque o povo, quanto mais miserável, mais ele depende do Estado, mais ele depende de bolsas e mais depende de migalha. E o Lula sabe disso. Quando a educação está fadada ao fracasso e as pessoas têm menos nível de instrução, mais elas votam no PT e continuam votando na esquerda. Isso acontece na própria Argentina, que tem gente que está brabo com o Milei, que está organizando o país, mas está tendo que trabalhar para pagar as contas e não querem trabalhar, não gostam disso. Ou seja, quanto mais miserável o país, mais propensão de votar nessa gente. E ao mesmo tempo que ele afasta as coalizões que ele mesmo construiu para chegar na presidência da República, ele cria programas sociais eleitoreiros que faz ele ganhar votos em cima de votos até chegar ao ponto que ele não precise mais dessas coalizões. E aí quando você vai para o mercado, a galera que apoiou o Lula já começa a falar. Na Faria Lima, conversas já falam em reeleição de Lula no primeiro turno. Mesmo que, durante o evento, Lula volta a criticar Faria Lima ao defender políticas de educação ao governo federal. Estão entendendo? O cara critica o capital e o capital já começa a observar isso e é por isso que a Faria Lima e é por isso que parte do Centrão estão desesperados atrás do apoio de Bolsonaro para um candidato deles. Porque a verdade, doa quem doer, o único que pode acabar com isso se chama Jair Messias Bolsonaro. Não adianta botar outro nome, não adianta nada. Seja Bolsonaro concorrendo, que é o mais importante, ou seja, ele dando um apoio claro e restrito para algum candidato que traga toda uma coalizão para o lado da direita e não novamente no colo do Lula. Enquanto isso, o Lula trabalha para não depender mais dessa coalizão e a galera tá entregando tudo de bandeja na mão dele. Esse vídeo serve de alerta principalmente pro pessoal do Centrão, que acha que vai ter a sua fatia do bolo, e não vai ter. O Lula vai afundar o Brasil a ponto de que o carrapato vai morrer de fome porque o boi também vai morrer de fome. E a única saída para tudo isso se chama anistia, que ela precisa ser aprovada. O Centrão não tem mais alternativa se não aprovar a anistia. Senão, eles vão destruir o Brasil novamente na mão de Luiz Inácio Lula da Silva. A questão é que tem muita gente que já percebeu isso. E esse vídeo é mais um recado para essa galera do Centrão. É um recado para você que vota em deputados do Centrão. Você tem que parar de fazer isso. Ah não, mas o fulano é gente boa, mandou uma emenda aqui pra minha cidade. De que adianta ele mandar uma emenda pra tua cidade se ele tá apoiando, de certa forma, o cara que tá destruindo o Brasil e botando o plano dele em prática? Será que vocês não acordam pra isso? Será que vocês não entendem que tem uma coisa muito maior em jogo aqui? Hoje, trazer Bolsonaro de volta ao jogo político não é mais uma questão de política simplesmente de direita e esquerda. É uma questão de sobrevivência do Brasil. E não adianta vocês do Centrão dizer, não quero anistia, não quero Bolsonaro, não quero isso. Ou é isso, ou é o Brasil fadado a ser uma Venezuela, uma Cuba, porque o Lula não vai atrás de resolver embargo nenhum. Ele quer que esses embargos continuem porque ele está sendo beneficiado diretamente por isso. Mas e quando o dinheiro acabar, lá em 2027? Quem é que vai receber? Galera do Bolsa Família?
A galera do gás, a galera da isenção de luz, quem que vai receber? Ah, meu amigo, aí quando chegar nesse ponto, você prepara as suas contas de poupança, sabe? Aquele dinheirinho que você tem guardado, que daí vocês vão ver. Vocês vão ver para onde vai parar. Vai continuar sendo usado para bancar esses caras aqui, porque a Venezuela fugiu do Brasil. Nós vamos fugir para onde? Para onde que a gente vai fugir? Então, basicamente, quando vocês vê essas indicações de esquerda, as indicações esdrúxulas, que o Lula não fazia antigamente, mas agora faz, sem um pingo de vergonha na cara, ele briga mesmo com Israel, ele briga mesmo com os Estados Unidos, ele indica amigo para o Supremo Tribunal Federal e ninguém barra, é porque ele tá botando o plano dele em prática. E sabe uma coisa que eu admiro nesses caras aqui? É que esse cara aqui, ele sabe que tá, ó, indo de arrasta para baixo logo logo, mas mesmo assim ele tá colocando o plano do propósito deles em prática para que nomes como Guilherme Boulos, Flávio Dino e outros nomes deem sequência nessa porcaria toda que ele fez. Enquanto isso, a direita quer só imediatismo, 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 imediatismo. É possível resolver isso? É possível. E essa parte que é a mais importante. Graças ao quê? Graças aos Estados Unidos, que está de olho o que está acontecendo aqui no Brasil e em toda a América Latina e dificilmente vai deixar isso acontecer. Agora, não adianta nada os Estados Unidos fazer tudo o que está fazendo pela nação brasileira, pela América Latina, enquanto aqui no Brasil, a maioria dos políticos velhos e viciados só pensam em reeleição, só pensam em mandar emendas, só pensam nos cargos que vão ter e esquecem que o Brasil está numa UTI. Pois é, pessoal. Acho que ele foi, assim, cirúrgico ao extremo, né? Em expor, né, o ponto de vista dele. Achei esse vídeo tão importante, por isso até passei do time aqui um pouquinho. Fechado? Grande abraço, fiquem com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.